Relativamente a esta área, eu tenho estado muito envolvido aqui assim nos pedidos de reequilíbrio financeiro de várias formas. Porque eu tenho instruído vários pedidos de reequilíbrio financeiro, que é um tema complexo e trabalhoso. Também tenho confirmado pedidos de reposição do equilíbrio financeiro dos contratos, que também é uma matéria muito complexa, porque quem pede é complicado, mas quem confirma também é complicado e tem a responsabilidade. Portanto, é uma matéria complexa. Depois, eu também, no âmbito da minha atividade em arbitragens, muitas arbitragens não são mais do que pedidos de reequilíbrio financeiro dos contratos, demoram mais tempo. Enfim, sempre houve pedidos de reequilíbrio ou de reposição do equilíbrio financeiro dos contratos nos últimos anos, mas realmente, nos últimos tempos, a partir, sensivelmente, cerca de um ano após o Covid, esta matéria ficou na ordem do dia. Eu costumo dizer que, para se perceber o âmbito do reequilíbrio financeiro dos contratos, nós temos que perceber algo que era algo, passa a redundância, peço desculpa, que estávamos muito esquecidos, que esta reposição do equilíbrio financeiro dos contratos tem a ver com inflação, pura e simplesmente inflação. Ou seja, estes problemas que nós tivemos nas cadeias logísticas, etc., fizeram com que os preços aumentassem. Nós, em Portugal, chegámos a ter taxas de inflação, quando era miúdo, lembro de mais de 20%, e nós não estávamos todos habituados a isto. Há anos que não havia inflação em Portugal, e a partir do momento que nós tivemos a inflação, passámos a não saber como reagir e a ter problemas de atualização dos preços. Eu trabalhei noutros países, eu trabalhei muito na América do Sul, e na América do Sul, como sabem, isto sucede todos os dias. Não é? Havia países com inflação diária, portanto, nós na Europa, nos Estados Unidos, não estávamos tão habituados a este fenómeno, e realmente este fenómeno foi aqui um bocado abrupto e trouxe, de facto, muitos problemas, e sobretudo por uma razão, é que nós estamos sujeitos nos pedidos de reequilíbrio financeiro em entidades públicas ao direito administrativo, e como nós sabemos, Portugal é um país complicado, com regras muito demoradas, a própria tecnoestrutura, como se diz, do Estado não está preparada para isto e, portanto, andamos aqui a derrapar um pouco. Uma coisa é certa, eu não tenho dúvidas que há empresas a perder dinheiro, porque nós próprios, quando metemos gasóleo ou gasolina no carro, nós vemos a diferença. Quando vamos ao supermercado, já vemos a diferença, e se nós vemos que o Estado prepara muitas vezes, nós temos concursos com preços de há 2 anos, como é óbvio, eles estão completamente desatualizados, e daí o problema. Portanto, ou seja, o que é preciso? É preciso reequilibrar os contratos. E reequilibrar os contratos não é ganhar dinheiro com isto, é pôr as partes, uma e outra, quem contrata e quem é contratado, tal como a equação original relativamente a esses contratos. Portanto, eu digo sempre, quando se pensar, tenho um pedido de reposição do equilíbrio financeiro de um contrato, o que é causado pela inflação que está aqui a causar estes problemas graves. Portanto, então, qual é o nosso título? É pedidos de reposição do equilíbrio financeiro dos contratos e de compensações financeiras segundo critérios de equidade, como proceder. O que é que nós temos que fazer? E, entretanto, como sabem, e já agora volto aqui para trás, até 20 de maio deste ano, ou seja, há pouco tempo, há menos de 2 meses, o que é que sucedia? Quando havia este aumento abrupto, estas situações que ninguém estava à espera, imprevisíveis, o que é que as empresas faziam? Pediam a reposição do equilíbrio financeiro do contrato, ou então uma compensação financeira segundo critérios de equidade, que são coisas distintas que eu mais à frente irei falar nas diferenças, e eu tenho notado muito nos casos que tenho analisado que há uma mistura enorme, peço desculpa, uma salganhada relativamente a estes dois conceitos. Eu até vou dar aqui alguns exemplos extremos para se distinguir ambos, porque as consequências de um pedido de reposição do equilíbrio financeiro ou de um pedido de compensação financeira, segundo critérios de equidade, têm consequências díspares e diferentes e relativamente aos valores. Entretanto, como eu estava a dizer, em 20 de maio, nós tivemos aqui, assim, o Governo esteve atento a esta matéria. Há quem diga que tinha estado atento mais cedo, mas, enfim,
foi o que sucedeu, porque isto também demora tudo tempo, também há aqui um certo período de maturação, e então em 20 de maio de 2022 tivemos uma legislação para tentar resolver este problema. Então o que é que nós temos neste momento para, desculpem a expressão, lutar contra estes aumentos excepcionais? Portanto, temos o Decreto-Lei 36/2022, que entrou em vigor, o qual não afasta os pedidos de reposição do equilíbrio financeiro dos contratos, nem as compensações financeiras, e eu até conheço casos de empresas que já pediram o reequilíbrio extraordinário, por assim dizer, e também pediram compensações financeiras, acumularam os dois. Eventualmente não será muito normal, mas eu já conheço casos em que isto aconteceu. E, portanto, este decreto-lei, publicado pela Presidência do Conselho de Ministros, o que é que veio estabelecer? Veio estabelecer um novo regime. Nós, em Portugal, eu costumo dizer, nós temos sempre vários regimes e temos regimes uns em cima dos outros. Nós, neste momento, temos o regime do Código dos Contratos Públicos, nós temos o regime das medidas especiais de contratação pública e agora, aqui neste âmbito, temos este novo regime. Este novo regime que tem aqui algumas particularidades. Particularidade número 1 é que é um regime excepcional. Portanto, é completamente diferente dos outros regimes, porque vem dar resposta a uma situação excepcional. E porquê? Porque, como sabem, também nós tínhamos fórmulas tipo de revisão de preços, ou seja, nas empreitadas, como sabem, havia a chamada revisão ordinária de preços. O que se percebe que houvesse, porquê? Como sabem, as empreitadas são contratos de longa duração, imagine uma empreitada de 1 ano e meio, desde a altura que nós apresentamos a proposta até a altura que estamos no final da obra, como é óbvio, havia pouca inflação, mas havia inflação, os preços aumentavam e, portanto, era preciso rever esses valores. O que é que se passou e o que é que se constatou agora? Uma coisa é termos uma inflação de 1%, outra coisa é termos materiais que aumentaram imenso e, portanto, essas fórmulas na revisão ordinária de preços que estavam previstas não traduziam esses impactos nos custos do trabalho, porque houve realmente um aumento brutal e exponencial dos preços. E se vocês virem, logo no preâmbulo do decreto-lei, para vermos o que é que estamos a falar, isto é uma inflação muito específica, mas é uma inflação enorme. Diz o legislador, a título de exemplo, que o aço em varão em perfilados aumentou, imaginem, 41,7%, a chapa de aço macio 44%, o fio de cobre revestido 38,5%, um betume a granel 61,2%, os derivados de madeira 65%, o vidro 28,1% e os tubos de PVC 71,3%. Reparem que nós estamos aqui a falar de aumentos de 40%, 60%, e imaginem se eu tenho um contrato de fornecimento, por exemplo, de betumes a granel, eu um ano depois, eu vendia por 100 com um aumento destes, não é? Vender por 100, eu estou já a comprar muito, a vender em taxas mais barato do que eu comprei e, portanto, daí as empresas entrarem em default ou em disrupção, como se diz. Depois, este diploma tem aqui uma novidade também, que é, portanto, o seu âmbito, o seu tempo de aplicação é temporário, ou seja, aplica-se aos pedidos de revisão extraordinária de preços que fizerem no âmbito deste decreto-lei até ao dia 31 de dezembro. Posso dizer, porque eu tive com o secretário de Estado, que foi o principal responsável por escrever este decreto-lei, o que ele me referiu é que este diploma é aplicável até ao dia 31 de dezembro, mas se esta situação se mantiver, que irá ser prorrogado. Portanto, isto é um bocado de futurologia, ninguém sabe. Houve um aumento brutal dos preços, realmente é um facto, mas se vocês virem nos últimos dias, tem havido aqui algum abaixamento. Por exemplo, o petróleo hoje esteve abaixo dos 90, dos 100 dólares, esteve nos 99. Nas últimas 2 semanas o aço está a descer. Enfim, nós não sabemos o futuro. Portanto, numa altura achava-se que isto ia ser renovado, este decreto-lei, mas, pronto, como eu disse, é a futurologia e só daqui a uns tempos é que iremos ver. Portanto, neste momento, o que é que temos? Este regime excepcional e temporário que se irá aplicar
pelo menos até ao dia 31 de dezembro. O que vai significar, e está a significar, como é novo, que há muitas empresas que ainda não recorreram a este decreto-lei. Porquê? Porque estão a ver como é que estão as modas, desculpa a expressão, e eu acho que no último trimestre do ano é que iremos ter muito mais pedidos. Os pedidos que eu estou a analisar e até a decidir alguns deles, foi sobretudo de empreitadas em que eu já vou falar mais à frente também, em que eles tinham a recepção provisória que estavam a ocorrer e, portanto, tem que ser até à recepção provisória e daí, sobretudo, nas empreitadas, ter entrado vários pedidos de revisão extraordinária. Nos fornecimentos não tem sido assim, portanto, as empresas têm sido mais céleres a pedir aqui assim as suas reposições do equilíbrio financeiro. E depois também é preciso ver a legislação. Eu costumo dizer, a legislação é feita por homens, por pessoas, e as pessoas também estão aqui cientes, e o governo estava ciente que era preciso fazer alguma coisa, e portanto estas medidas excepcionais para que é que servem? Ou seja, uma garantia para garantir as condições de execução e conclusão das obras públicas e, sobretudo, estes planos de apoio financeiro para a recuperação da economia, que, ao fim de contas, é o PRR. Reparem uma coisa, nós iremos ter, creio que em 5 anos, mais dinheiro para empreitadas, sobretudo, do que tivemos nos últimos 20 anos. Portanto, o nosso PRR vai assentar muito em obra pública também, e imaginem o que é. Nós temos valores para obras e o aumento de preços acabar por as propostas das empresas serem com valores elevados, e estava aqui também muito em risco a conclusão do PRR+. Todos vocês conhecem nas vossas instituições, até atravessamos uma altura em que tivemos concursos desertos. Imaginem o que é que sucedeu isto do PRR. Portanto, este diploma também está muito direcionado para executar bem e em tempo o PRR. E depois também tem aqui outra vertente que é importantíssima, que tem a ver com a sustentabilidade e a viabilidade dos operadores económicos, ou seja, das empresas. Eu conheço casos, e muitos casos, de empresas que estão a perder dinheiro há um ano seguido, pelo menos. Nós temos obras em que é muito complicado, porque as empresas estão a recorrer aos bancos para conseguirem fazer os trabalhos, eles têm que os levar até ao fim, e as tesourarias estão completamente pauperadas, e também é uma forma de evitar falências em carta dupla no nosso país. Como vocês sabem, vou dizer algo político, mas é uma verdade, os relatórios internacionais da OCDE não nos mentem. Portugal está aqui num caminho muito complicado, porque nós temos uma dívida pública brutal, nós temos uma dívida privada altíssima e nós temos uma produtividade muito baixa. Isto é um coquetel Molotov. Portanto, estas três condicionantes a atuar em conjunto, havia aqui vários problemas, e daí também isto é uma forma de ajudar as empresas, e eu costumo dizer, sobretudo nos municípios, esta Associação de Competência nos autarquias locais, nós dizemos sempre, isto para haver bons municípios tem que ter boas empresas, porque o tecido empresarial, regional e local é importantíssimo para o desenvolvimento do país, paga impostos também nas nossas autarquias. Portanto, há aqui uma certa capilaridade que temos todos que puxar para o mesmo lado e resolver este problema, porque realmente houve aqui um aumento exponencial de preços, que é preciso resolver. E então, o que é que nos diz o diploma, entrando logo no seu artigo primeiro? Portanto, o diploma, como eu disse há pouco, estabelece um regime excepcional e temporário relativamente ao quê? Revisão de preços e de adjudicação. A revisão de preços, disse mais detalhadamente, tem a ver com rever o preço para adequar ao preço à realidade, para este não estar desfasado no tempo e não haver problemas para as empresas não estarem, entre aspas, a perder dinheiro, ou seja, a sua prestação estar a ser mais cara do que estava. E também, outra coisa que ninguém fala, mas que tem a ver com as adjudicações, que é o tal problema que eu falava há bocado. Nós tivemos concursos desertos, portanto, os concursos são lançados para satisfazer necessidades públicas, e quando nós temos um preço base desajustado, significa que não vamos ter concorrentes, não iremos satisfazer o interesse público. Portanto, este regime é para a revisão de preços e também para as adjudicações.
E como tal, não vou voltar a repetir novamente, para dar uma resposta a este aumento brutos e excepcional dos custos do quê? O que é que subiu ao fim de contas? Matérias-primas, materiais, mão de obra, equipamentos de apoio, com impacto em contratos públicos e especialmente nos contratos de empreitadas de obras públicas. E como tal, este diploma trata sobretudo das empreitadas, apesar de se aplicar com as necessárias adaptações aos fornecimentos e também às prestações de serviço, embora ainda falte ser uma portaria que eu irei falar há bocado. Mas depois, a gente também, depois é sempre complicado e aqui começam logo as complicações. Eu vou dar aqui um exemplo concreto. Realmente, aqui houve um aumento excepcional em alguns destes custos, mas, por exemplo, a mão de obra já é mais complicado. Porquê? Porque nós sabemos que a mão de obra subiu, mas a mão de obra desde 2016 está a subir, não é? Será que era assim tão inesperado? Enfim, aqui assim é que começamos a ter estes problemas. E então, depois, aplica-se a quem este diploma? Aos contratos públicos, ou seja, aos vossos contratos que estão a ser executados ou que irão celebrar no futuro, e também aos concursos, aos procedimentos concursais, a fase pré-contratual, os concursos públicos, como nós dizemos, iniciados ou que se vão iniciar. E depois, como eu disse há bocado, atenção a este limite temporal previsto no artigo 8º do diploma. Ou seja, este regime só se aplica aos pedidos efetuados até 31 de dezembro de 2022. Eu não sei se vai ser prorrogado ou não, como disse há pouco, mas como não se sabe, quem quiser pedir um pedido de reequilíbrio financeiro de um contrato, acho bem que o faça até 31 de dezembro de 2022, apesar de as empresas, sobretudo, estarem aqui um bocado à espera, mas sabem que tem esta janela temporal e depois irá terminar. E, como eu dizia há pouco, também no âmbito da aplicação, este regime aplica-se com as necessárias adaptações aqui, aos contratos públicos de aquisição de bens, os fornecimentos, não é? Todos os municípios, todas as entidades públicas têm que ter fornecimentos. O regime está previsto para as empreitadas, mas aplica-se com as necessárias adaptações. Relativamente às aquisições de serviços, ainda não se aplica, porque o legislador fala nas categorias de contratos que vão ser determinadas por uma portaria do mesmo governo, pelo Ministério das Finanças e pelo respectivo setor de atividade, mas neste momento ainda não existe a portaria, portanto não é aplicável às aquisições de serviços ainda. E até vou ser sincero, eu não sei se será aplicável, porque outro dia se publicaram o Orçamento de Estado, e como vocês sabem, é o artigo 61, está lá que as prestações de serviços, as novas prestações, as novas avanças, não podem ser em valores superiores ao do ano anterior. Portanto, numa altura em que os preços viram imenso, o próprio Orçamento de Estado diz que não pode haver um aumento. Eu tenho dúvidas que esta portaria acabe por sair. Nós estamos já em julho, nós iremos ter férias, portanto, se esta portaria sair, irá ser muito no final, e este regime, como disse há bocado, é até 31 de dezembro, portanto aqui há muitas interrogações e eventualmente, relativamente às aquisições de serviços, se calhar não vai haver pedidos de revisão extraordinária. Depois também este diploma aplica-se aqui assim aos contratos que, independentemente da natureza jurídica do dono da obra, estejam sujeitos a regras de contratação pública. Portanto, como vocês sabem, não é? Então agora com o PRR há muitas entidades privadas, mas que são financiadas por fundos públicos e que estão sujeitas aqui ao regime público, como eu costumo dizer, ao regime do Código dos Contratos Públicos. Neste âmbito, aqui destaco muito também as concessionárias, as concessões, como é óbvio, portanto, os concessionários estão sujeitos aqui às regras da contratação pública e também estão aqui sujeitos a este diploma 86/2022. Depois, eu vou chamar aqui a atenção por um caso que me aconteceu, porque às vezes, como digo, e eu vou dar algumas particularidades, mas o Tiago está aqui nos pormenores. Portanto, o decreto-lei não é aplicável aos setores cujos contratantes tenham sido abrangidos por medidas específicas de apoio. Ou seja, quando? Quando esta revisão extraordinária de preços, portanto, eles pedem um pedido de revisão extraordinária de preços, seja destinada a compensar os efeitos do aumento de custos das mesmas
das matérias-primas, como eu falei, dos materiais, da mão de obra e equipamentos de apoio que já tiveram apoios anteriores por medidas específicas. Eu vou-vos dar um caso concreto que sucedeu outro dia de uma empresa que pediu uma revisão e não foi aceito. Tinha a ver com refeições, nomeadamente refeições escolares, e eu nunca tinha visto, e depois é que se viu, é que a empresa que fornecia as refeições escolares era uma empresa que tinha um hotel e também tinha um refeitório, e o refeitório estava dentro do hotel, servia para o hotel e para as refeições escolares, e quando foi aqueles apoios à hotelaria, portanto, beneficiou desses apoios e, como tal, ao ter beneficiado desses apoios, a entidade adjudicante disse não, já foi apoiado por uma medida específica que o ajudou nessa altura, portanto, daí terem inviabilizado esse pedido. Portanto, atenção, cada vez que uma empresa pedir um apoio, convém perceber ou perguntar mesmo se já foi apoiado por alguma medida específica neste âmbito. Não esquecer isto. Depois, também houve aqui algo que deu muito que falar, porque eu não sei se calhar não viram, mas isto houve 3 redações deste diploma. Este diploma teve aqui 3 redações e uma delas, até à segunda, este diploma aplicava-se às empreitadas, às chamadas obras particulares. Portanto, este decreto-lei não se aplica às subempreitadas de obras públicas que são consideradas contratos de direito privado. Ou seja, se virem muitas jurisprudências dos tribunais, hoje em dia é completamente pacífico, em que uma subempreitada é um contrato de direito privado, o que significa que não é um contrato público, portanto ficou fora deste regime. O que acaba por ser muito complicado, porque imaginem uma obra num concelho, numa entidade do Estado Central, em que há um pedido de revisão do empreiteiro-geral, o empreiteiro-geral tem direito a uma revisão, imaginem mais de 30%, e se quiser, os subempreiteiros não vão beneficiar dessa revisão. Portanto, chama a atenção para isto, já conheço problemas que têm sido suscitados sobre isto, mas o que é certo é que os contratos com os subempreiteiros são contratos de direito privado, portanto, são regulados no Código Civil e, portanto, acabam por não ter aqui esta revisão, ou seja, a revisão acaba por não ser automática. E depois, quando há estes problemas, eu chamo sempre aqui a atenção ao número 3 do artigo 321 do Código dos Contratos Públicos, em, como sabem, nas últimas alterações legislativas, em que poderia haver pagamentos diretos aos subcontratados, neste caso aos subempreiteiros, em que o contraente público pode diretamente pagar ao subcontratado, desde que tenha cumprido estes requisitos da linha A e B, e, portanto, não vou aqui entrar em pormenores sobre isto, isto é uma matéria mais colateral, mas chamo sempre muita atenção relativamente a isto, e, portanto, o subempreiteiro está, entre aspas, dependente do empreiteiro geral para ter o seu reequilíbrio, e também já há casos em que está a haver este problema, porque um tem uma revisão, há um reequilíbrio, e o outro acaba por não ter, e se o outro não quiser pagar, temos aqui um problema, e enfim, há muito litígio muitas vezes sobre isto. Como eu disse, não é? Na versão final deste diploma suprimiram a referência às empreitadas de obras particulares. Isto também é relevante porque, embora tenha sido suprimido, não há dúvida que veio aqui dar, ou pelo menos mostrar aqui algum direito. Ou seja, apesar de não estar previsto, este pedido de revisão extraordinária nas obras particulares, eles passam a estar dotados de uma robustez jurídica acessível. Ou seja, passam a estar fundados em conceitos jurídicos específicos, que estão legalmente consagrados, não é aqui assim neste diploma, e que reconhecem a situação de excepcionalidade do mercado. Isto também é importante, vou dizer porquê. Eu falo nisto para os subempreiteiros, mas também falo nisto relativamente aos primeiros pedidos de reposição do equilíbrio financeiro dos contratos. Vocês, se calhar, nas vossas entidades, eu conheço muitas que fizeram isto, em que houve pedidos de reposição do equilíbrio financeiro dos contratos e as entidades públicas disseram, pura e simplesmente, que não havia direito a essa reposição do equilíbrio financeiro dos contratos, era um risco do negócio e, portanto, não tinham que assumir, entre aspas, ou que olhar novamente para os preços
do contrato e, portanto, foram, direi, até mesmo indeferidos. O que é que sucedeu? Com este diploma que saiu, portanto, essa tese caiu por terra, porque a partir de uma altura em que o Estado reconhece que há um aumento de preços, que tem uma legislação para regular, ou pelo menos para ajudar aqui a regular este aumento de preços, como é óbvio, já se percebeu que o reequilíbrio financeiro, ou a possibilidade de pedir um reequilíbrio financeiro dos contratos, existe, e sobretudo quem olha para o introito, não é, da lei, há aqui um reconhecimento, por isso é que eu até falei naqueles aumentos de percentagens todos, portanto, quem olha para isto, como é óbvio, só que quem não tiver boa fé é que diz que não poderá haver direito ao reequilíbrio. Apesar disto ter aqui uma grande complicação, uma coisa é o ter o direito ao reequilíbrio e outra coisa é como fazê-lo, e aí assim é que, desculpa a expressão, a porca torce o rabo, porque não é matéria nada fácil, e nós temos assistido todos os dias a enormes problemas relativamente a esta matéria. Depois, feita esta parte, também queria falar aqui assim de algo que as empresas achavam que se podia fazer e o legislador também veio dizer que não, e muitas vezes, quando nós lemos aqui uma norma, se lemos depressa então, esquecemos algumas coisas. Portanto, o empreiteiro ou o fornecedor, com necessárias adaptações, só pode apresentar um pedido de revisão extraordinária de preços. Havia empresas que diziam, não, eu vou apresentar vários, depois se não for, ando para trás e para a frente. Não pode ser. Se repararem, o artigo 3, número 1, é muito específico, diz, o empreiteiro pode apresentar um pedido de revisão extraordinária de preços. Ou seja, não pode estar aqui a apresentar vários, apresenta um e não apresenta mais. Isto também é importante, porque já ouvi casos, como estava a dizer, se não aceitarem o primeiro, ou se estiver mal feito, faço um segundo e um terceiro, não. É um pedido. E depois, esse pedido tem que ter, como é óbvio, determinados requisitos. E esses requisitos, o que é que são? Constam também do artigo 3º. O requisito é que determinado material, tipo de mão de obra ou equipamento de apoio representa ou venha a representar durante a execução do contrato pelo menos 3% do valor contratual durante a respectiva execução. Eu acho que aqui a intenção do legislador foi ter ou abarcar o maior número possível de contratos. Por se repararem uma componente do contrato equivaler a 3%, é fácil de cumprir este requisito. Como é óbvio, então numa empreitada de obra pública, ainda mais. Então, ainda outro dia estava a falar com umas pessoas do IMPIC, que é o regulador, e estavam a dizer, só muito raramente não haverá aqui de 3% determinado material ou tipo de mão de obra num contrato. Portanto, o legislador fez isto de uma forma lata para abranger aqui assim pedidos de revisão extraordinária no máximo de contratos. E depois temos também o segundo requisito, que é a taxa de variação homóloga do custo seja igual ou superior a 20%. Ou seja, ter havido aqui um aumento mais 20%. Isto também foi muito complicado, porque não se percebia o período homólogo, a que período homólogo é que se isto reportava, mas isto muitas vezes a prática ultrapassa a teoria, independentemente do período homólogo. Eu acho que o período homólogo irá ser de um ano, como diz aqui no introito, e mais, porque eu acho que as empresas irão para esperar pelo final do ano para ver como é que param as modas, desculpem, e como tal o período homólogo é um ano para trás, como diz o diploma, e como tal será o ano anterior que irá servir de referência, relativamente à avaliação homóloga. Depois também, importantíssimo, que eu conheço casos que este problema também já se pôs, e está aqui um problema enorme, que é o artigo 3º, número 1, refere que este pedido, na linha A, portanto, tem que ser apresentado até à recepção provisória da obra. Eu peço desculpa, eu tenho aqui um erro, um lapso em que o número 1 não é número 1 do artigo 3º, é o número 2 do artigo 3º. Depois eu vou pedir, não sei, acho que irão
enviar aqui a minha apresentação, que é o número 2 do artigo 3º. O que é que significa? Significa que temos este lapso temporal para apresentar o pedido até à recepção provisória da obra. Isto está a dar problemas, eu vou dizer em que caso é que está a dar problemas. Conheço vários casos também. Tem a ver com os acordos quadro. Como sabem, houve entidades que têm vários acordos quadro e aqueles contratos, imaginem, ainda há 2 anos, as recepções provisórias da obra já foram feitas há muito tempo, apesar do acordo quadro a continuar em vigor. Os contratos celebrados anteriormente, os chamados os call-offs, portanto, os que já tiveram recepção provisória da obra, não se vai aplicar este diploma. E depois, este pedido, do que é que tem que constar? Ele tem que ser fundamentado e tem que identificar a forma de revisão extraordinária de preços entre os métodos previstos no artigo 5º do Decreto-Lei 6/2004, na sua redação atual, que foi alterado em agosto, que melhor se adequou à empreitada em execução. É o regime que nós temos da revisão ordinária de preços. Portanto, a empresa vai pedir uma revisão extraordinária, mas tem que estar de acordo com os métodos previstos no artigo 5º do Decreto-Lei da revisão ordinária de preços, ou seja, esta revisão extraordinária remete para a ordinária. E, portanto, este artigo 5º, de acordo com a sua redação atual, que é do Decreto-Lei 73/2021, 18 de agosto, portanto, saiu ano passado, irá fazer um ano daqui a cerca de um mês, que métodos de revisão de preços é que tem. Portanto, tem a revisão de preços, pode ser calculada como por fórmula, por garantia de custos e fórmula e garantia de custos. Portanto, temos aqui 3 formas de cálculo da revisão dos preços. Em Portugal, geralmente são por fórmula. A garantia de custos, eu acho muito raro, pelo menos eu conheço poucos casos de se utilizar a garantia de custos. Eu vou-vos dar um exemplo de uma garantia de custos que é utilizada em determinadas obras. Por exemplo, as obras dos altares. Como sabem, há muitos altares que são revestidos a folha de ouro, não é? E os índices do INPIC acabam por não falar no ouro, não é, ao fim de contas, e portanto há aqui uma garantia de custos em que temos aqui algo específico para esse material, neste caso o ouro, para garantir esse custo a quem presta esse empreiteiro relativamente a essa obra. Depois temos aqui algo também que eu acho que é muito importante e sobretudo também chama a atenção para as entidades adjudicantes, porque nós também não estamos aqui muito habituados, que é o número 3 do artigo 3º, em que, portanto, quando há esse pedido, o dono de obra pronuncia-se no prazo de 20 dias a contar da recepção do pedido. E a falta de resposta do dono de obra, da entidade adjudicante, implica a aceitação tácita do pedido sob a forma de revisão de preços. Eu chamo a atenção para isto porque o que costuma acontecer é ao contrário, não é? Na maioria das vezes, em Portugal, no nosso país, nós não respondemos, acaba por ser como se tivesse indeferido, e aqui é ao contrário, portanto há aqui um deferimento tácito do pedido da empresa. E, portanto, o que é que acontece? Se não respondermos, está aceito, mas o dono de obra pode não aceitar o pedido. Então, o que é que o dono de obra irá fazer? Temos aqui 3 hipóteses. Está obrigado a fundamentar a sua contraproposta, portanto, ele vai fazer uma contraproposta para a revisão extraordinária de preços. Nos temos aqui assim, alinhado número 3, portanto, apresentar de forma devidamente fundamentada uma contraproposta, e depois também poderá fazer aqui, realizar, ou portanto, fazer a revisão de preços segundo a forma estabelecida no contrato, e depois, para os casos da chamada revisão por fórmula, o que é que ele poderá fazer? Utilizar os coeficientes de atualização, o CT, resultante dos respectivos cálculos multiplicados por um fator de compensação de 1,1. Portanto, é o que se chama, geralmente, o CT 1,1. O que é que o CT 1,1 corresponde? Corresponde, ao fim de contas, entre aspas, quase a mais de 10%. Mas isto não é bem assim. Desculpa.
Isto, de vez em quando falha-me a voz com esta constipação. Ou seja, o dono de obra pode optar por aplicar este coeficiente do CT 1.1. Quanto a isto, eu posso dizer aqui duas coisas muito interessantes. Uma é que vários empreiteiros disseram: o que eu vou pedir é o CT 1.1. Atenção que eles não podem fazer isto. O dono de obra é que pode fazer isto, porque eles têm que fazer um pedido fundamentado, eles não podem apresentar sem mais nem menos um pedido com o fator, com o CT a 1.1. Isto aqui é muito importante, e sobretudo aqui para os senhores engenheiros, relativamente aqui a esta matéria. E depois, muitas entidades públicas, ao princípio diziam que iriam utilizar este CT 1.1, mas eu tenho visto aqui assim várias simulações e o CT 1.1 irá ser aqui muito complicado. Muito complicado, porque eu acho que tem aqui aumentos exponenciais. Aliás, esta matéria, se começamos a falar sobre isto, nunca mais saímos daqui, mas eu não vou resistir e vou-vos dar um exemplo de uma simulação que eu tenho aqui, para terem mais ou menos uma noção. Imaginem uma obra com o CT de 1.1, eu estou a falar de uma obra de 12 milhões e 200 mil euros, em que com a revisão ordinária, normal, teríamos aqui um valor de 504.334,71 euros, e se nós tivermos aqui, se utilizarmos esta revisão extraordinária com o CT de 1.1, nós estamos a falar de 1.774.000 euros, 768,18. Imaginem o que era uma obra de 12 milhões e 200 mil euros, termos aqui com este CT 1.700 e tal euros, ou seja, quase 2 milhões de euros. Mas, para complicarmos aqui um bocado, e se calhar nem estou a complicar, porque como nós sabemos isto acontece todos os dias, não é? Se tivermos aqui prorrogações de prazos ou uma falha do material justificado, nos termos do artigo 4º deste diploma, portanto, como eu disse, a revisão ordinária passaria de 504 para 709, 701,22, e com a revisão extraordinária, com o CT 1.1, nós estamos aqui a falar de 2 milhões de euros, 671 mil. Portanto, eu acho que isto ainda está muito no início, eu acho que tem que haver aqui, assim, muito trabalho do lado das entidades privadas e das entidades públicas para se ver aqui estes coeficientes, porque isto é uma matéria muito complicada. Eu acho que só com o tempo, que não vai ser muito, mas que se irá aqui assim termos conclusões sobre estes valores. Depois, também o que poderá acontecer, a alternativa, não é? Ou seja, o dono de obra pode exclusivamente e alternativamente, pode fazer a revisão incluindo determinados materiais e mão de obra com revisão calculada pelo método de garantia de custos. Ou seja, é aquilo que eu falava, determinados materiais garantindo ali assim um custo, só que aqui assim há uma diferença, significa que esses materiais com garantia de custos, portanto, serão objeto de revisão, mas os restantes materiais, a fórmula constante do contrato não se aplica ou não há qualquer majoração para essa. Portanto, eu não sei o que é que se irá fazer, o que eu tenho visto está muito indefinido ainda, mas quer uma, quer outra, enfim, apresentam aqui alguns problemas. E, sobretudo, isto é matemática pura, isto é uma questão de fazer contas, ver os índices. Depois também, como sabem, há muitas pessoas que dizem que as composições acabam por estar mal feitas, as fórmulas, por exemplo, há formas relativamente a mão de obra, etc., que se aplica mesmo a mão de obra. Enfim, eu acho que cada caso é um caso, e está aqui assim, aliás, eu já começo a ver aqui os participantes a levantar a mão. Acho que esta matéria, se calhar, eventualmente será das mais difíceis aqui na área da revisão extraordinária de preços. E depois, nos termos do número 4 do artigo 3º, na falta de acordo sobre a forma de revisão em causa, o que é que acontece? Pronto, os preços são revistos com base na conta proposta do dono de obra. Eu ponho aqui fundamentada, acho que
terá que ser fundamentada, porque a empresa se tem que apresentar fundamentadamente o seu pedido. Também é lógico que o dono de obra, ao fim de contas, a sua proposta igualmente também seja fundamentada. E se o dono de obra não apresentar uma contraproposta, temos aqui as alternativas do número 3, das alíneas B e C do número 3, foi as tais que eu falei. Atualização de acordo com o CT 1.1, ou então aplicar o método de garantia de custos, mas este aqui, portanto, os restantes não terão a majoração prevista. Depois também quer dizer aqui uma coisa importante no final deste artigo, que temos aqui que esta revisão extraordinária afasta a revisão ordinária de preços, prevista aonde? Nas cláusulas do contrato, ao abrigo do Decreto-Lei do 6/2004, na redação atual, o atual da revisão de preços. Ou seja, se eu vou recorrer a este diploma, depois não vou utilizar a revisão ordinária, como é óbvio. Apesar, como eu disse ao princípio, eu posso recorrer a este diploma, mas também posso, cumulativamente, recorrer ao regime previsto no Código dos Contratos Públicos para o reequilíbrio financeiro dos contratos previsto no artigo 282. Depois temos aqui, assim, uma novidade que tem a ver com o número 1 do artigo 4º, em que nós podemos ter aqui atrasos no cumprimento do plano de trabalhos causados por quê? Por impossibilidade de obter materiais para a execução da obra. Ou seja, houve aqui uma certa disrupção, sobretudo nas cadeias logísticas, nos fretes dos navios, e se o empreiteiro disser, bem, eu não consigo fazer porque eu não consigo ter o material, isto para mim não é imputável, eu não tive culpa nenhuma, portanto, é possível haver aqui este atraso, ou terá como consequências duas consequências que também são sempre muito complexas, porque também geralmente dão asa a grande litígio. Quais são essas consequências, peço desculpa. É que não há penalizações para o empreiteiro, portanto, ele não tem o material, desculpa a expressão, não lhe vão ser aplicadas multas, mas, por outro lado, a outra face da moeda é que o empreiteiro não tem direito a pagamentos adicionais. Bom, isto também parece fácil, mas acaba por não ser, não é? Porque ele terá que ter a maior permanência em obra, e a maior permanência em obra não acontece sempre, mas muitas vezes acontece, custos de estaleiro, etc., aí acaba por ficar mais caro e ele não terá, como é óbvio, nenhum pagamento adicional. Portanto, e aqui também, como há bocado, acontecendo este problema de impossibilidade de obter materiais para a execução da obra, há esse pedido e ao fim de 20 dias, se não se disser nada, por aceitação tácita, portanto, é-lhe dada esta, não vou chamar prerrogativa, é dado o que é o que é, portanto, ele sabe que não paga multas, mas, por outro lado, ele também não tem pagamentos adicionais por maior permanência. Depois, o número 2 do artigo 4 também tem aqui algo que eu acho bem, que é a prorrogação do prazo. Havendo esta prorrogação do prazo, tem que haver um novo plano de pagamentos que é reajustado. Ou seja, este novo plano de pagamentos reajustado é que vai servir de base ao cálculo de revisão dos preços dos trabalhos por executar. Eu, como disse há bocadinho, esta legislação é sempre feita por homens, nós somos homens, são pessoas que fazem esta legislação, e por acaso a pessoa que escreveu este decreto-lei foi a mesma que foi responsável pela última revisão do Código dos Contratos Públicos e, portanto, nós conseguimos perceber, lendo, que as ideias que servem de base acabam por ser a mesma. Portanto, nós no Código dos Contratos Públicos, como sabem, nós temos o plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos. Ou seja, a pessoa que escreveu a última alteração ao Código dos Contratos Públicos também esteve aqui a escrever este diploma na última revisão do Código dos Contratos Públicos, no número 1 do artigo 361, se bem se lembram, isto aqui acabou por ser algo novo, eliminou-se a referência ao plano de pagamentos, o qual deixou de fazer parte integrante do plano de trabalhos, e de ser obrigatório
de entregar com a proposta, não é, nos termos da linha B do número 2 do artigo 57. Portanto, esta alteração ocorreu no ano passado, em 31 de maio. E, portanto, com essa alteração ao 361A do CCP, portanto, o plano de pagamentos passou a estar concluído para a aprovação do dono de obra antes da data da consignação total ou da primeira consignação parcial. E como tal, o que é que aconteceu? Se nós olharmos para o número 3, em qualquer das situações em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos, o plano de trabalhos tem que ser alterado, e eu até pus aqui maior, por facto no imputável ou empreiteiro, ou seja, por este não ter culpa, ou seja, de forma devidamente justificada, ele deve apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos. Como é óbvio, isto tem que estar tudo adaptado, senão andamos aqui já a entrar aqui em problemas. E, como tal, o dono da obra, nesse caso, tem que pronunciar sobre esta revisão do plano de pagamentos no prazo do número 5, em 5 dias, equivale também o silêncio à aceitação. Portanto, se nós olharmos aqui para o 4, número 2, e até para o próprio artigo 4º, olhando para estes artigos do Código dos Contratos Públicos, nós vemos aqui, portanto, uma certa continuidade, ou pelo menos uma certa similituridade de soluções que o legislador encontrou aqui. Este assunto também é muito complicado, não parece, mas depois isto na prática temos aqui bastantes problemas geralmente. Depois, o artigo 5º do diploma também tem a mão do mesmo legislador, que é algo que, eu vou ser muito sincero, eu tenho feito grandes buscas e praticamente durante um ano isto não foi aplicado em Portugal, mas eu já conheço 2 casos em que isto foi aplicado. Portanto, o artigo 5º deste diploma diz que há a possibilidade de proceder a uma adjudicação excepcional acima do preço base até 20%. Ou seja, como nós sabemos, a regra é que o preço base era o preço máximo, a partir daí, portanto, as propostas eram excluídas e agora temos aqui uma possibilidade de apresentar uma proposta até 20% do valor. Quando, mesmo que tal não esteja previsto no programa de procedimento, e temos que cumprir os requisitos do artigo 6º e 7º do artigo 70 do Código dos Contratos Públicos. Por isso é que eu estava a dizer que não conhecia casos em Portugal, conheço os primeiros. Porquê? Porque na última revisão temos aqui uma grande discussão, os materiais estão a aumentar, etc. E, portanto, em determinadas situações, poderemos adjudicar 20% acima do preço base. Qual é que era aqui, assim, o problema? Era cumprir os requisitos do número 6 do artigo 70. Portanto, e que requisitos eram esses? A linha A, e desculpem estar ali, que essa possibilidade tinha que estar prevista no programa de procedimento, e a modalidade de critério de adjudicação tinha que ser da linha A do número 1 do artigo 74, ou seja, é o critério multifator. O que é que se passou no último ano? Como é óbvio, quase nenhum programa de concurso tinha previsto a adjudicação acima de 20%, daí não se poder aplicar. Depois, tinha mais aqui outra não vou dizer impedimento, mas limitação, não é que também era possível respeitar os limites do número 4 do artigo 47, e depois também outra coisa que nunca se fazia, não é? Que a decisão de autorização da despesa já habilitasse ou previsse esse valor acima dos 20%, ou que fosse revista no sentido de habilitar. Portanto, isto era muito complicado, como eu disse. Aliás, se sabem conhecer mais casos, digam, porque eu só conheço no município, e como tal, o legislador achou que uma forma de ser possível adjudicar até 20% do preço base é que não é obrigatório estar previsto no programa de procedimento. Mas vou-vos dar um exemplo concreto. Outro dia alguém me falou, pediu-me aqui uma opinião, e pronto, eu disse que não pode ser, é que, portanto, geralmente isto não pode ser para o monofator. Imaginem que é só preço, se for só preço já não podemos aqui utilizar ou ver aqui este dispositivo. Vamos lá ver se este dispositivo irá ser útil ou não. Até agora não tem sido muito útil, mas pode ser que venha a ser. Depois, algo que
pronto, que eu sou um pouco contra, que é o seguinte, isto está muito complicado para os municípios, não é? Porque a revisão de preços no diploma para entidades de administração central irá ter verbas inscritas no Orçamento de Estado para a área setorial e, portanto, as autarquias locais ficaram aqui de fora. E eu lembro-me que as autarquias locais são responsáveis, e muitas vezes não é isso, mas por 56% da contratação pública nacional, o que significa que 56% do valor ficou aqui fora e não há reforços orçamentais. Por outro lado, eu vi notícias outro dia que no PRR ainda está previsto aqui ajudas ou parte para a revisão de preços, portanto, mas acho que é só uma intenção, acho que ainda nada está definido, mas pronto, acho que é pena, porque isto não pode ser só para uns, não é? E os outros terem que suportar mais encargos. Depois aqui assim, o número 7, aplicação subsidiária. Portanto, tudo o que não estiver aqui assim previsto neste decreto-lei da revisão de preços, aplica-se o tal decreto-lei, o normal da revisão ordinária de preços, na sua redação atual, com as necessárias adaptações. Portanto, esta parte, isto é metade da minha apresentação, olhei para trás, não é? Para este regime da revisão extraordinária de preços. Portanto, este regime também tem aqui uma coisa, não é? Como vocês sabem, as empresas antes não recorriam, a partir de 20 de maio passaram a ter um instrumento e tem-se valido, entre aspas, deste instrumento. Mas nós temos que ver que esta matéria sempre foi tratada no Código dos Contratos Públicos e, portanto, temos que ver o regime geral do Código dos Contratos Públicos. Qualquer revisão extraordinária de preços, temos que saber o que é que se passa e o que é que a nossa lei substantiva, o Código dos Contratos Públicos, refere relativamente a esta matéria. E o que é que eu costumo dizer e digo sempre? Esta matéria é muito complexa, mas se nós repararmos, até é estranho, porque é uma matéria muito complexa, mas não há aqui muitos artigos envolvidos. Nós temos o artigo 282, o 312, o 314 e o 354. Portanto, depois temos mais um ou dois, mas isto anda sempre aqui à volta de 5 artigos, só que eles têm consequências completamente diferentes. Portanto, a alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, não é? Está prevista na linha B do artigo 312, enquanto fundamento ao quê? À modificação objetiva do contrato. Portanto, pode dar aso a que se possa modificar, alterar o contrato. E essa formulação, essa modificação abrange o quê? Quer uma alteração por causa imputável ou por culpa de uma decisão do contraente público, do dono de obra, da entidade adjudicante, quer uma alteração por causa não imputável à decisão do contraente público. Ou seja, a entidade pública não teve culpa nenhuma. E esta distinção é muito relevante, nomeadamente quanto às consequências que têm a ver com o dinheiro. Eu vou, se calhar, dar 2 exemplos reais, concretos, porque eu achava que isto era um tema completamente pacífico e tenho analisado pedidos confirmações de pedidos e fico espantado como é que as empresas, e peço desculpa, porque eu sou muito direto no que digo, as empresas fazem uma confusão, conceitos para trás e para a frente, que quem vai responder olha para aquilo e diz, mas como é que eu vou responder a isto? Porque a complicação é de tal maneira que a pessoa nem consegue ter um fio condutor para responder a um pedido daqueles, porque a confusão é de tal maneira. E então, há aqui 2 coisas, que é alteração decorrente de causa imputável à decisão de contraente. Eu vou contar um caso real que aconteceu. Houve uma barragem que estava a ser construída e apanhámos com a época do Covid. O que é que se passa? Como vocês sabem, as obras das barragens, geralmente são em sítios mais longe, e são centenas de trabalhadores que estão numa obra de uma barragem. O que é que aconteceu? Quando tivemos aquela legislação do Covid, relativamente às refeições, se bem se lembram, quem estava nos hotéis, nós nem nos podíamos levantar para servir. Ou seja, as refeições passaram a ter plásticos em cima, estar acondicionados, tudo separado, etc. E, portanto, as refeições acabam por ser muito mais caro. Agora, reparem, o que é uma obra numa barragem em que tem 800 trabalhadores
em que, a partir de determinado momento, os 800 trabalhadores não puderam utilizar ao mesmo tempo o refeitório, tiveram que estar a comer por turnos, não tinham que ter comidas acondicionadas, não se podiam levantar para ir servir, tudo acondicionado, ou seja, a empresa construtora teve um custo brutal nessas refeições. Bom. E porquê? Porque houve uma legislação do Estado que obrigou a determinados requisitos por causa do Covid. Agora perguntam-me assim, e com toda a razão, mas o dono de obra, responsável pela barragem, o dono de obra não tem nada a ver com isso, porque não foi ele que obrigou. Pois não. Só que o dono de obra, como é uma entidade do Estado, e vou agora ser muito simplista, é equiparado a Estado. Portanto, a partir de uma altura em que estas refeições têm que ser acondicionadas e são muito mais caras, a causa do aumento acabou por ser imputável à decisão do contraente público. E, como tal, a empresa pediu um reequilíbrio financeiro do contrato por causa imputável ao contraente público. Portanto, isto é um caso para se perceber, e acho que as empresas muitas vezes não percebem isto. Portanto, não é que tenha sido dono de obra, ou imaginem se acontecesse o mesmo caso numa autarquia, como é óbvio, não foi a autarquia que fez aquela legislação, mas como é Estado, a causa é-lhe imputável à mesma exceção. Depois, temos outro aspecto, que é qualquer alteração não imputável à decisão do contraente público, ou seja, em que a culpa não é nem do contraente público, nem do empreiteiro ou do fornecedor. Vou-vos dar um exemplo concreto que sucedeu no nosso país. Há uma grande obra pública que está a correr em Portugal, em que tinha uma peça de aço muito grande. Essa peça de aço estava a ser feita naquela cirurgia na Ucrânia, cirurgia lá de Azovstal em Mariupol. Como é óbvio, houve ali uma guerra, aquilo foi bombardeado, a peça perdeu-se, nunca mais chegou a Portugal e era necessária para só. Portanto, como é óbvio, a culpa não é nem do dono da obra, nem imputável ao empreiteiro, que também não tem culpa nenhuma. Portanto, é isto que eu queria dizer. Nós temos causas imputáveis ao dono da obra e causas não imputáveis ao dono da obra que têm alterações. Então, o que é que acontece? Consequências disso. Quando o agravamento de custos é imputável à entidade adjudicante, neste caso ao dono da obra, o artigo 314, número 1, remete para o 282 do Código dos Contratos Públicos, consequência, reposição do equilíbrio financeiro do contrato. Quando a culpa não é de ambas as partes, alterações alheias à vontade de ambas as partes, o que há direito é uma compensação financeira segundo critérios de equidade. Ou seja, não é um reequilíbrio financeiro do contrato, é uma compensação financeira segundo critérios de equidade. E também vou dizer agora, de uma forma muito simples, quais são as consequências disto. As consequências disto são muito importantes, porque no primeiro caso, no 282, no reequilíbrio financeiro do contrato, poderá haver direito, se provar, não é, ao que se chama a minimização, os chamados danos emergentes e os lucros cessantes. Enquanto, por alterações alheias à vontade das partes, a grande parte da doutrina entende que os lucros cessantes não podem ser pagos. Portanto, isto tem consequências brutais. E nós temos visto muitas confusões, e já vou voltar à frente com dois casos práticos relativamente a esta matéria. Agora, temos de ter requisitos, isto não basta pedir, não é? E temos aqui 3 requisitos, por acaso eu não pus um quarto requisito, mas se calhar irei alterar, porque também é de bom senso, não é? Portanto, requisitos é que temos que esta alteração das circunstâncias seja normal e previsível, não é? Não estávamos à espera dos efeitos do Covid, nem da guerra da Ucrânia. Outro requisito que eu não pus aqui, mas se quiserem eu ponho, mas percebe-se logo, é que haja prejuízo, não é? Tem que haver prejuízo, não houver prejuízo, enfim, não se aplica o regime, e que a exigência das obrigações no âmbito das novas circunstâncias afete gravemente o princípio da boa-fé, o que traz à colação o princípio da proporcionalidade. O que é que isto quer dizer? É simples, não é? Se eu sou dono de obra e vejo que estou a fazer um fornecimento que custava 100 a quem me fornece e passou a custar 200, o princípio da boa-fé, como é óbvio, eu se pago 120, não posso estar a pagar 120 sabendo que custa ao fornecedor 200, não é?
é óbvio. E depois também, isto aqui também é complicado, que a alteração das circunstâncias não esteja coberta pelos riscos do próprio contrato. É o que se chama estar fora da alocação de riscos. Isto nos contratos de concessão geralmente está muito bem explícito, nas empreitadas e nos fornecimentos é muito mais complexo, porque nós não temos alocações de risco e geralmente o risco até acaba por se definir, vou dizer aqui algo que não é tecnicamente muito correto, mas com a apresentação da proposta, como é óbvio, mas realmente não temos aqui nenhuma matriz de riscos que nos diga como fazer esta alocação de riscos, e é sempre complicado. E, portanto, se tivermos estes 3 requisitos que eu disse aqui, mais o quarto em que haja prejuízo, o que é que nós temos? Temos a chamada teoria da imprevisão, que não está prevista, ou está prevista, já vou explicar, mas não no CCP, mas no Código Civil, no artigo 437, aquela célebre expressão latina, a cláusula rebus sic stantibus. O que é que isto significa? Significa que se as circunstâncias em que as partes, não é, quem contrata e quem é contratado, essas circunstâncias em que se fundou a decisão de contratar, tiveram uma alteração anormal, tem a parte lesada, quem está a ter prejuízo, o direito à resolução do contrato ou à modificação do contrato segundo os juízes de equidade, e desde que a exigência dessas obrigações afete gravemente o que eu falava há bocado, o princípio da boa-fé, e não esteja coberta pelos riscos do próprio contrato. Quero chamar aqui a atenção, neste artigo, que é uma trave mestra, por algo que também as empresas muitas vezes esquecem. Reparem, tem a parte lesada, imaginem, o empreiteiro, o fornecedor, direito a 2 coisas, eles esquecem sempre de uma. À resolução do contrato, à modificação segundo os juízes de equidade. Ou seja, eles geralmente pedem a modificação para pedir uma indemnização, esquecendo-se que poderiam ter resolvido o contrato. Portanto, eles têm direito à resolução do contrato. Ou seja, eu estou a perder dinheiro, eu tenho direito a não querer cumprir o contrato, mas, enfim, como eles foram contratados, isto é um bocado contra a natura, mas eu chamo sempre a atenção e é preciso ver isto. O senhor diz que está a ter prejuízo, porque é que não resolveu o contrato? Isto muitas vezes sucede. E então, onde é que isto se aplica no Código dos Contratos Públicos? Aplica-se no artigo 280 do Código dos Contratos Públicos, que vai buscar à lei civil estas normas. E o número 4º do artigo 280 do Código dos Contratos Públicos diz-nos: em tudo o que não estiver regulado no presente Código, ou em lei especial, ou no resultado da aplicação dos princípios gerais de direito administrativo, é subsidiariamente aplicável à execução dos contratos administrativos com as necessárias adaptações o direito civil. Ou seja, é através deste artigo 280 que o direito administrativo, entre aspas, vai buscar o regime do Código Civil. E, como eu digo aqui, o regime do artigo 437 do Código Civil surge quase como replicado no Código dos Contratos Públicos, em que, na conjugação entre estes 2 artigos que eu vos falei, que é o 312, a linha B, e o 314, número 2. Distinguir estes 2 artigos do CCP são importantíssimos, porque um é por causa imputável ao dono da obra e o outro é por causas não imputáveis a qualquer uma das partes. Agora, se calhar eu falava aqui assim de alguns exemplos concretos que eu vejo na minha vida profissional, no dia-a-dia, em que se está a ver aqui muitos problemas, e eu vou tentar dar aqui casos muito extremos, mas que são casos reais, não posso dizer quais são as empresas, como é óbvio, mas casos reais constatados em que, nos tais pedidos de revisão extraordinária de preços, deste diploma que tivemos aqui a ver, o 36/2022, nas reposições do equilíbrio financeiro, e quando falo em reposição do equilíbrio financeiro imputável da obra ou entidade pública, e também nas compensações financeiras segundo critérios de equidade, ou seja, quando a culpa não foi de ninguém. Aconteceu. E como eu digo, por vezes menos é mais. E o que é que quer dizer por vezes menos é mais? E digo aqui, evitar pedidos com narrativas muito alongadas nas generalidades. Eu tenho assistido, eu outro dia assisti a vários, mas muitos mesmo, em que nós temos um pedido de reposição do equilíbrio financeiro, em que, desculpem as pessoas, homens, com 33 páginas,
a dizer que é público e notório que aumentou isto, aquilo, aquilo outro, não é? Portanto, toda a gente sabe isto. Toda a gente sabe que os preços aumentaram, que foram factos públicos e notórios, só que nós não podemos estar a falar 33 páginas sobre um facto público e notório, que toda a gente sabe, não é? E não comprovamos, ou temos só uma página para comprovar o que é que aumentou a nossa prestação. Ou seja, nós temos que provar um nexo de causalidade entre o facto público e notório e exatamente, concretamente, o que é que fez com que, eu imagino, enquanto empresário ou enquanto empreiteiro, o que é que fez aumentar os custos. Tem-se notado muito que fala-se muito sobre generalidades, mas quando é o core do negócio, onde é que aumentou especificamente, onde é que aumentou, enfim, tem havido muita dificuldade em provar, sobretudo esse nexo de causalidade. Isto tem causado muitos problemas, por isso eu digo, e eu geralmente aconselho muitas vezes as empresas que são menos é mais, foquem-se mais nos vossos custos, onde eles aumentaram, do que estar a fazer testamentos e narrativas que nunca mais terminam sobre generalidades, ao fim de contas. Depois, importantíssimo, digo aqui, foco na prova essencial. Quem pede um pedido de reequilíbrio financeiro de um contrato tem que apresentar meios de prova detalhados. Não se pode falar no que eu dizia agora há um minuto, em generalidades, como é óbvio. E vou-vos dar um exemplo concreto, como aconteceu outro dia, que é uma empresa que pede, fala que aumentou tudo, etc., não é? E depois, quando chega à altura de provar, ele diz que aumentou 140%, não é? Uma história que nunca mais acabava, e depois diz assim, dei as aspas, informamos por uma questão de confidencialidade de tratamento de dados, ou seja, presumos o RGPD, a que estamos obrigados por contrato com o nosso parceiro, não nos será possível fornecer cópias de faturas, tendo para o efeito sido emitido a respectiva declaração como evidência do fornecedor. Ou seja, o que é que esta empresa diz? Diz que aumentou tudo, aumentou-lhe uns 130%, mas depois o fornecedor dele obrigou a assinar uma cláusula de confidencialidade, portanto ele pede 130%, mas não pode provar porque diz que é confidencial. Ou seja, isto não pega, como é óbvio. Não é? E depois ainda diz outra coisa, para ultrapassar isto, não é? Tem aqui uma declaração do fornecedor com palavra de honra a dizer que o preço aumentou. Ou seja, como é óbvio, para quem administra dinheiros públicos, não se pode valer de argumentos destes. Estas coisas não podem ser confidenciais, salvo exceções muito raras, não é? E as declarações de honra não valem, porque senão qualquer concurso, em vez de apresentar preços, quais apresentava declarações de honra. Portanto, isto é real, isto tem que existir muito. Depois, assertividade nos conceitos jurídicos. Eu acho que isto é importantíssimo e vou fazer uma coisa. Eu tenho participado em equipes multidisciplinares com engenheiros e com economistas e com juristas para fazer as confirmações dos pedidos de reequilíbrio financeiro. E isto é muito mais jurídico do que eu estava à espera, porque as contas fazem-se, acaba por ser matemática, mas os conceitos jurídicos são aqui fundamentais. E vou dar aqui um exemplo relativamente àquilo que eu estava a falar há bocado da confusão que se faz relativamente aos conceitos. Portanto, há aqui uma empresa que solicita, porque houve uma alteração normal e imprevisível das circunstâncias, em que ele diz que a culpa não é imputável numa das partes, não é? Muito bem, e pode dar lugar à modificação do contrato ou à atribuição de uma compensação financeira. Certíssimo. Preenchendo-se os tais pressupostos do artigo 437 do Código Civil e do artigo 314, número 2 do Código Civil. Está certíssimo. Só que depois, mais à frente, peço desculpa, Gastão, estraga tudo. E diz outra coisa, e quem está do outro lado não sabe o que é que há de fazer. Acrescenta-se mais à frente no mesmo pedido que se pretende estabelecer uma modificação objetiva mediante uma alteração de 50% dos preços unitários apresentados na proposta nos termos do artigo 282. Ou seja, ele aqui vai dizer exatamente o contrário do que é que ele disse. Ele, ao fim de contas, em resumo, mais à frente, vem dizer que, afinal, que a culpa é imputável ao dono de obra, o que tem consequências completamente diferentes. Ou seja, reparem, quem está a responder isto diz, mas eu vou responder aqui, ao fim de contas. Então o senhor pede-me
danos emergentes e lucros cessantes, ou pede lucros, danos emergentes e depois já me pede lucros cessantes. Ou seja, os regimes são completamente diferentes e não se pode estar aqui a misturar tudo no mesmo saco, peço desculpa da expressão, que é o que acontece. Quem vai responder, pronto, o que é que faz? Olha, o que nós fizemos, pedimos esclarecimentos e dizemos, ou vai para um lado ou pelo outro, não mistura as coisas, porque depois há aqui outro custo, e peço desculpa dizer isto, mas é o seguinte: o aumento de preços tem um custo enorme, mas há aqui outro custo enorme que está a ter. Está a ter para as empresas que isto dá muito trabalho a fazer, gasta-se muito dinheiro, e para quem confirma, também gasta muito dinheiro e tempo, porque isto são horas e horas para estar a responder a estes pedidos. Ao fim, eu até costumo dizer, uma das consequências que ninguém estava à espera é o que isto vai custar em termos burocráticos de organização para as entidades públicas também. Isto é muito doloroso e, sobretudo, com exemplos destes, ainda mais complicado é, como é óbvio. Depois, vou-vos dar outro exemplo real. Quem está do outro lado, para confirmar, também fica espantado com o que é que a gente responde a isto. Há aqui uma empresa que solicita a reposição do equilíbrio financeiro do contrato com fundamento no tal aumento extraordinário dos salários, entre outros, mas dos salários. Mas depois refere mais à frente algo extraordinário. Ele diz que os salários aumentaram, depois remata assim. Como certamente compreenderão, não poderemos enviar as folhas dos salários por uma questão de proteção de dados. É o mesmo caso de há bocado. Ele diz que aumentou imenso, mas depois diz que, por causa de uma proteção de dados, não pode provar com as folhas de salários que aumentou. Eu não faço ideia a regra do RGPD, mas possivelmente há formas de saber isto, não é? Como é óbvio, pode-se rasurar, pode-se, enfim, passar por cima os dados pessoais, os dados sensíveis. Eu não posso dizer que pague-se salários muito maiores e depois não apresento o comprovativo, não é? E os pagamentos à Segurança Social, como é óbvio, se aumenta o salário, nós não temos que saber os dados pessoais do trabalhador, mas temos métodos para chegar lá. Portanto, como é óbvio, dou-vos aqui outro exemplo concreto, em quem tem que decidir, como é óbvio, não decide, porque não tem informação fidedigna para decidir. Depois eu chamo também aqui outra matéria, que é das matérias mais complexas de direito que nós temos, que é o artigo, eu vou aqui no código, que é o artigo 313 do Código dos Contratos Públicos. Como sabem, a nossa contratação pública está sujeita à concorrência, não é? Deriva de uma transposição das diretivas comunitárias. O nosso CCCP é uma transposição de diretivas, na minha opinião, muitas muito mal feitas, mas é uma questão pessoal, porque eu acho que este código tinha que ser alterado, porque este código já foi alterado 14 vezes em 9 anos. Eu digo sempre isto, por exemplo, os trabalhos a mais, nós tivemos em Portugal uma lei de trabalhos a mais de 1904 que teve em vigor até 1972, ou seja, foi do tempo da monarquia, ainda foi para o Marcelo Caetano, não é? Durante quase um século, enquanto nós, em 14 anos, já alterámos este código 14 vezes. Isto já é uma confusão brutal. Então este artigo 313 ainda é pior, porque este artigo, as diretivas foram mal transpostas, agora na última revisão ele ficou melhor, mas temos que ver uma coisa, é que nós não podemos estar a fazer alterações quando temos este limite do artigo aqui 313. E, portanto, como é óbvio, estas modificações não podem traduzir-se na alteração da natureza global do contrato, considerando as suas prestações principais. E depois temos de ter em atenção também o princípio da concorrência, que é um princípio basilar da União Europeia, em que o Tribunal de Contas, que o pessoal está sempre em cima do princípio da concorrência. E, portanto, aqui uma autora, que é a Alexandra Leitão, ela diz, e com muita razão, que pode ocorrer a resolução do contrato na sequência da verificação da tal cláusula que eu falei, rebus sic stantibus, quando a respectiva modificação do contrato não seja possível por implicar uma violação dos limites do artigo 313. Ou seja, pedem-nos para alterar o contrato, houve aqui alterações pertinentes, é verdade, mas se tivermos aqui perigo de ultrapassar os limites do artigo 213, o que deve ocorrer é a resolução do contrato e acabar com o contrato e acabou, não é? Para não entrarmos aqui assim em ilegalidades. Também lembro-me disto porque as empresas também pedem muitas alterações, mas resolver o contrato nunca querem. Como é óbvio, é dinheiro em caixa, portanto é preciso ver aqui um bocado. Eu não estou a falar mal das empresas, atenção, mas acho que isto é difícil para o Estado e é difícil para as empresas, portanto acho que é importante ler estes diplomas todos,
as consequências disso para facilitar a vida a todos. Porque quem pede, como é óbvio, se pedir de uma forma fundamentada, é muito mais fácil que lhe paguem, como é óbvio. E quem quer pagar, se recebe um pedido todo mal feito, também tem dificuldade em pagar. Portanto, enfim, estas confusões todas, eu já vou falar mais à frente do Observatório, nós temos feito aí várias campanhas, que eu irei falar aqui. Aliás, vou já falar aqui também, que é o seguinte. Desculpa a expressão, esta galeria de horrores que eu falei aqui, de exemplos muito complicados, o que é que nós acabamos por fazer? Nós, no Observatório, o que é o Observatório? O Observatório é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, mas pronto, nós temos muitas pessoas, municípios que pertencem ao Observatório, muita gente, e então falamos uns com os outros, e pronto, nós sempre aqui a pedir ajuda. E realmente nós notámos que havia aqui, relativamente ao reequilíbrio financeiro dos contratos, muitos problemas. E então fizemos aqui um pequeno texto, que tem um nome um bocado pomposo, até se calhar não devia ter tido esse nome, mas é um pequeno manual de procedimento para o reequilíbrio financeiro dos contratos. Que não é um manual nenhum, são 9 páginas, acho eu, em que é um texto de apoio. Eu acho que muitos de vocês já o conhecem, porque já houve mais de 3.000 pedidos de envio do manual, em que o que é que a gente quer fazer? Portanto, é um pequeno texto para apoiar as partes, não é? Quem pede e quem confirma, para ter uma espécie de uma metodologia, um mapa, para auxiliar a resolver os diferentes, estes litígios que surgem na instrução, a quem pede, e na confirmação dos valores dos reequilíbrios financeiros e nas compensações financeiras segundo critérios de equidade. E vou explicar também outra causa porque é que fizemos isto. Quem já respondeu e quem já pediu, o que eu vou dizer sentiu de certeza. Porque eu mesmo, quando me pedem para confirmar, entre aspas, quase para fazer de árbitro, é sempre assim. A empresa pede, é XY, quem responde diz não. Não é assim. O outro responde outra vez, é XY, o é que tem razão, o outro responde, não é. E andamos nisto. Perdem-se dias e dias, com e-mails para trás e para a frente, 3, 4 semanas, um diz que é A, B, depois o outro manda mais um mapa, manda mais um quadro, e enfim, andamos aqui numa guerra para trás e para a frente, que eu acho que não serve a ninguém, e temos é que resolver os assuntos de vez e não andar aqui a perder tempo, peço desculpa pelo que vou dizer, com este para trás e para a frente relativamente a estes pedidos de financeiro. Então fizemos esse tal manual, e este manual também não é nada especial. O que é que o manual fala ao fim de contas? Que nós podemos resolver este problema e, sobretudo, resolvendo como? Isto não é nada de novo, nós não inventámos a roda. Lá fora, noutros países, isto está mais resolvido há anos e anos. E, portanto, o que é que tentámos fazer? Buscar um bocado as soluções e práticas adotadas nos outros países. E, portanto, algumas dessas soluções integraram o manual para o manual de procedimento para o reequilíbrio financeiro dos contratos. E o que é que temos? Temos tentar, porque ninguém consegue varinhas mágicas, mas pelo menos é mais aqui uma forcinha, desculpem dizer, para resolvermos isto. O tal mapa metodológico de procedimento para as entidades públicas e empresas nos pedidos e confirmações. Para quê? Para padronizar as análises aos pedidos de reequilíbrio financeiro e para as compensações, e também para termos soluções. Porquê é que eu digo que é importante isto? Porque já me aconteceu, e aconteceu-vos a vocês, certeza. Eu falo com empresas que me dizem assim, eu tive que apresentar 8 ou 9 pedidos, reequilíbrio financeiro de contrato. Opa, aquilo é um problema. Porque cada município que eu envio tem 8 ou 9 respostas diferentes. Um sério. E quando nós estamos nos municípios, o que é que acontece? Isto é um amassado, porque nós já temos não sei quantas empresas a pedir os reequilíbrios financeiros e cada uma pede à sua maneira e nós não conseguimos estar a responder a isto tudo, que já é muito mais fácil estar mais ou menos padronizado e temos aqui uma certa uniformidade. Portanto, foi aqui a tentativa, acho que seria importante, pronto, para quem quiser seguir este manual, acho que pode ser bom para esta padronização. E depois também queria dizer algo também importante, que é o seguinte, sobretudo nas empreitadas, porque as empreitadas dão sempre problemas. E porquê é que as empreitadas dão sempre problemas? É o que eu digo aqui, os contratos de empreitadas são típicos contratos incompletos. Ou seja, é impossível escrever tudo o que se vai passar no contrato de empreitada. Porquê? Porque, como eu digo aqui também,
Uma obra é um ser vivo. O que é que significa? Significa que para lançar uma obra nós temos que ter um exercício intelectual de quem? De um engenheiro projetista, não é? Que vai à sua cabeça e pensa, vou fazer isto, está no seu historiador, faz o seu projeto, que é um projeto teórico, não é? E depois este projeto teórico vai dar origem a uma obra que vai ser construída. E depois isto é como em tudo na vida, o que a gente pensa e o que a gente encontra na realidade nunca bate. Há sempre alterações. E daí estes problemas todos nas empreitadas e quando me dizem mas as empreitadas é só problemas. É óbvio que é só problemas e não nos esquecemos. O normal é haver litígios na construção, o anormal é não haver, como é óbvio. E, portanto, o que é que o Observatório fez? Nós fizemos algo que é muito interessante, que é o que se faz lá fora, e já há vários, que são os chamados os SPAL. O que é que são os SPAL? São os Comitês de Prevenção e Acompanhamento de Litígios, em que, ao fim de contas, acompanham e assistem as partes na prevenção de um diferendo ou de um litígio, na execução dos contratos em tempo real. Ou seja, eu acho que é uma boa solução, é o que se faz no norte da Europa, é o que se faz nos Estados Unidos, é o que se faz nas grandes obras financiadas pelo Banco Mundial, que é, quando há estes problemas de valores, sobretudo numa altura destas, ter aqui uns terceiros que vão fazer de mediadores, que percebem do assunto e vão resolvendo o dilema, a divergência em tempo real. Eu costumo sempre mostrar esta fotografia, não é? Isto é uma fotografia, aqui mais tecnicamente, de uma ativação especial. Então imagine o que é que acontece em Portugal. Imagine que agora há aqui um problema relativamente a esta obra. Há um aumento brutal de revisão de preço, etc. Pior, como sabem, há sempre litígios, e os litígios não é só entre o dono da obra e o empreiteiro, é porque é preciso ver que também temos o projetista, não é? O projetista diz que tem que ser de acordo com o projeto, o dono da obra muitas vezes até fica desconfiado, não tem a certeza se é, e o empreiteiro ainda diz que é de outra maneira. O que é que vai acontecer? Isto daqui a uns tempos é enterrado, isto vai tudo para tribunal, e daqui a 10 anos, vamos ter um senhor de toga, não é? Sentado no seu gabinete de juiz, que irá decidir sobre isto, que está tudo enterrado, as testemunhas, muitas delas, se calhar, já morreram, porque isto em Portugal, o prazo médio é 10 anos, e pronto, nada se decide. Eu acho, e peço desculpa, isto é uma opinião minha, mas é completamente anacrónico, em pleno século XXI, nós estamos aqui, 357 pessoas estão a ver aqui online, a vida passa-se em tempo real, porque é que estes assuntos não se passam em tempo real? Porque é que não se põe um SPAL ou outra figura qualquer de pessoas que vão ver o problema que está aqui, houve um aumento, não houve, vamos resolver o assunto, tira-se notas, dão uma opinião técnica, acho que assim está certo, assim não está, fica tudo registado e resolve-se o problema. Acho que isto é que é a chamada a racionalidade, mas, enfim, em Portugal isto não tem sucedido, não tem acontecido, peço desculpa, e se nós olharmos para as estatísticas internacionais, o que é que nós vemos? Portanto, o que eu estou a dizer não é nada de novo. Lá fora, onde se faz isto, o que é que acontece quando temos estes comitês a acompanhar? Os comitês estes que também são muito importantes para quem pede e para quem confirma, não é? Porque dá outro conforto ter aqui um terceiro ao lado também a ajudar aqui assim, a ajudar a resolver o assunto e a perceber se houve ou provar o verdadeiro valor do aumento de preço. Porquê? Porque nós temos aqui um problema grave, é que o Tribunal de Contas tem dito que isto não está sujeito a fiscalização prévia, o que significa que quem decide daqui a 2 ou 3 anos não está livre, o Tribunal de Contas, isto foi mal aprovado porque o senhor aprovou 60 e afinal o aumento foi 55. Isto pode dar responsabilidade até reintegratória, não é? A pessoa pode apanhar multa e ainda ter que entregar. Portanto, é complicado, lá fora resolve-se isto, e o que é que tem dito? Eu peço desculpa, estou a acelerar porque eu quis chegar ao final do meu tempo. O que é que se tem constatado? Que há vantagens e poupanças, cumpre-se os prazos, e lembro sempre uma coisa, prazo para o Tribunal de Contas é eterno, dá maior segurança jurídica, não é? Como é óbvio que temos ali um terceiro que está também a opinar, um especialista, a ausência de judicialização dos conflitos também, não é? E peço desculpa, deixei de compartilhar a tela e fiquei sem
poder dizer, mas eu como eu sei isto mais ou menos de cor, espera aí, vamos lá ver se consigo. Pode voltar a colocar. Está aqui. Deixa eu ver. Bem, vou ter que. Já estava na última página já, também, por causa das perguntas. Eu ia pedir que terminasse mesmo, porque vamos chegar com um espaço. É um minuto. É um minuto. É um Ok. minuto. E, portanto, e acho que é importante ter profissionais que percebem ao lado aqui a ajudar. Portanto, o que é que nós dizemos? Eu chamo a coragem lógica para mudar o paradigma. Portanto, quem está a tratar destes assuntos tem vista dor de cabeça que há, e, portanto, o que temos dito é para nestes pedidos de revisão, quem quiser recorrer a um CEPAL, acho que pode ser uma boa forma para confirmar os valores e para lhes dar mais consistência. Ou seja, temos aqui um mecanismo célebre para não termos este problema de andarmos anos e anos aqui com os assuntos a arrastarem-se. Já agora, só mesmo para terminar, há estudos internacionais interessantíssimos sobre os problemas de não resolver os assuntos, nomeadamente os australianos, eles sabem os problemas, eles têm dito problemas é que temos. Nós estamos com empresas com tesourarias completamente pauperadas com este problema, estou a perder dinheiro. Nós temos entidades públicas com imensos problemas porque têm obras para acabar, fornecimentos, etc., com participações comunitárias que vai dar problemas enormes, podemos ter dinheiro para Bruxelas, e tem um problema que os estudos internacionais dizem, é quanto mais impasse houver aqui, isto é dinheiro que não é devolvido à economia, e portanto ao fim do dia quem paga somos nós cidadãos, e nomeadamente com os nossos impostos. Isto é um assunto, desculpem a expressão, que toca a todos nós, e não queria deixar de chamar a atenção a isto. Pronto, peço desculpa, já me passei um bocado no meu tempo, espero que tenham gostado. Agora temos aqui as questões, não é? Doutora Marisa, não sei se... Pronto, agora já aqui estou também. Eu estava a ouvir, ultrapassou aqui um bocadinho. mas também, como estava aí, como se costuma dizer, ao sabor da pena. Começo-me a entusiasmar, eu peço desculpa, começo-me a entusiasmar. E eu ia até fazer-lhe aqui fazer-lhe assim, mas acho que a nossa audiência concordará comigo, que eu registrei a facto público e notório, portanto, neste caso será público e notório, não falou de generalidades, demos exemplos muitíssimo concretos e, portanto, com meios de prova até bastante detalhados, com as diferentes situações, as diferentes citações, o que de alguma forma me diz que estaria habilitado para... Eu tento sempre ser muito prático. Não, mas para uma revisão de preços, estaria habilitado para uma revisão de preços. É uma brincadeira apenas. Portanto, como é hábito, nós costumamos ter aqui um espaço de alguma interação em termos de perguntas e respostas. Aqui vai ficar um bocadinho mais exíguo, no entanto, parece-me, e até pela clareza e pela exposição das situações concretas, eu creio que já trouxe aqui alguma clarividência em relação às perguntas. São muitas, portanto, como devem compreender, não vai ser possível lançá-las todas nem de longe nem de perto, vamos retirar aqui 3 ou 4 e, entretanto, vou-lhe pedir que de alguma forma vá monitorizando o tempo da sua resposta, de maneira a conseguirmos pelo menos aqui 3 ou 4 questões. E se calhar começava pela primeira, foi lançada pelo Hernani Inácio, do município de Portimão, que colocava a questão: como proceder à aplicação, à adaptação do regime excepcional de revisão de preços aos contratos de aquisição de bens e serviços? É uma primeira... Não, muito bem, muito bem. Se quiser respondo já. Sim, pode ser? Aquisição de bens e serviços, não é? Exatamente. Como é que pode proceder à aplicação e à adaptação deste regime excepcional? Portanto, isto está aqui um problema grave. Porquê? Porque o que é que aconteceu? O legislador optou, mas eu também acho que o legislador optou bem, por fazer aqui um regime para as empreitadas. Nas empreitadas é que tínhamos aqui, assim, o maior problema. O maior problema. Porquê? Porque as empreitadas geralmente são contratos com um tempo mais longo. Os fornecimentos, nós também temos fornecimentos contínuos com tempos longos, muitas vezes, mas como é óbvio, uma empreitada, imagina uma obra, há 20 trabalhadores em obra, é preciso comprar cimento, temos de ter caminhões, enfim, é preciso fazer as intervenções especiais, que eu estava a dizer, enfim, caixilharias, portanto, o legislador utilizou como matriz. Então,
como é que nós usamos com as necessárias adaptações aos fornecimentos. Eu vou dar um exemplo concreto como aconteceu outra vez. Havia um fornecimento relativamente a uma matéria, pronto, que era carvão em pó aditivado. Ou seja, adaptámos como? Por exemplo, segmentando a despesa. Ou seja, ele fazia X quilómetros, não é? Com os caminhões para transportar. Numa empreitada também acontece a mesma coisa. Ou seja, há materiais que o combustível também está ali, é um índice que se aplica. Portanto, necessárias adaptações. Adaptou-se o valor dos combustíveis relativamente a esse contrato. Mas é complicado. Que eu vou chamar um pedido de reposição financeira de um contrato é uma estratégia. E qual é que é a estratégia que eu acho que se deve fazer a quem apresenta? É pôr um quadro num fornecimento em que detalha o fornecimento e demonstra quais das componentes do fornecimento representam mais 3%, e depois, relativamente a cada uma, mostrar também num quadro que esse custo aumentou ou foi superior a 20%. E depois, se nós tivermos a componente combustível, por exemplo, ele demonstra com as necessárias adaptações. Ao fim de contas, é isso que eu acho que se tem feito. Quanto aos serviços, os serviços ainda não se pode utilizar aqui assim este diploma. Portanto, só temos para as empreitadas e só temos para os fornecimentos. Ao fim de contas, adaptar é tentar copiar o que há nas obras e muitas vezes alguns índices também estão previstos na revisão ordinária de preços e adaptá-los, tentar perceber. Agora, há coisas que não se consegue adaptar, mas conseguimos provar que é mais 3% o custo contratual e que o aumento foi superior a 20%, e eu acho que nem é preciso adaptar mesmo. Está aprovado, está aprovado. Isto é uma opinião pessoal minha, mas acaba por ser assim, como eu acabei de dizer. Não sei se respondi, mas... Sim, e até de forma prática, mais uma vez. Não, eu gosto. Eu vou dizer uma coisa horrorosa. Eu dei aulas na universidade já também. Eu ia para as formações e pronto, eu acho que é importante dizer aqueles princípios todos de direito, etc., mas ficava assim um bocado frustrado e dizia, quando for eu, vou dar sempre exemplos práticos. Pronto. Mas é uma questão. Há quem não gosta, há pessoas que não gostam de ver. Mas aqui eu creio que, inclusivamente, já temos aqui um thumbs up, no sentido de esclareceu exatamente isso. Há aqui três pessoas que colocam esta questão que tem que ver com a energia, e se calhar eu vou mesmo colocar-lhe aqui o conjunto das três questões que se prende precisamente com a categorização do fornecimento de energia. É ela uma prestação de serviço, é uma aquisição de bens ou uma aquisição de serviços? Pode ser considerada uma aquisição de bens ou uma aquisição de serviços? Isso está aí um problema. Aplica-se o regime ou não? Pronto, a questão é essa, se aplica o regime ou não. Eu vou dizer uma coisa, está aí um sarilho complicado e está outro sarilho, vou contar o caso concreto, que esse também resolvi, que é o seguinte, é que a energia depois paga-se quando? Há um pedido de reposição do equilíbrio financeiro, a fatura é mensal, paga-se mês a mês, paga-se no fim do ano, enfim, está aqui assim um problema grave. Agora, eu acho que é o seguinte, é que muitas vezes o fornecimento e a prestação de serviços temos ali matérias muito próximas uma das outras. Agora, o diploma, se nós virmos o introito fala numa coisa que é verdade. É que o introito, o que é que diz? É que esta situação excepcional das cadeias de abastecimento e as circunstâncias migratórias resultantes da pandemia e da crise global da energia. Ou seja, portanto, eu não tenho dúvidas que a crise global da energia estão a afetar isto e há direito a uma reposição do equilíbrio financeiro. Agora, uma coisa é um fornecimento, não é, em que eu forneço, portanto, eu não tenho dúvidas que o fornecimento pode haver a reposição do equilíbrio financeiro. Agora, uma prestação de serviços relacionada com energia pode ter uma componente de energia ou não. Agora, a parte da energia, depende muito do contrato, mas essa pergunta é complicada, tem mesmo que ver o contrato, apesar de eu achar, se for fornecimento não há dúvidas, pode-se aplicar. Uma prestação de serviços relacionada com energia é mais esdrúxulo, mas se for só a principal componente, a prestação de serviço é muito complicado, é mesmo. Porque, Aliás, não sei, eu portaria também.
mais essa. E no preâmbulo até da preparação deste webinar já tínhamos referido isso. Há situações que só caso a caso, em concreto, não é o que se pretende aqui, é o esclarecimento de uma situação concreta, mas vê-la na generalidade. Aqui tem mais que ser o ver na mas eu generalidade. posso contar um caso concreto, que é mas é um fornecimento e resolveu-se, que é, há um mercado regulado, não é, que é o MIBEL, não é? É um mercado regulado, e aí acabou por ser fácil, porque os mercados regulados, a informação é pública, e nós temos informação que podemos ir ver. Agora, também vou chamar a atenção para algo, agora vou falar para quem confirma. Eu outro dia recebi um pedido extraordinário que tinha a ver com energia, em que imaginem um gráfico, e então pedem o reequilíbrio, e como se vê no gráfico tal, chegou a 100. Só que depois fui ver os gráficos, chegou a 100 naquele dia, mas nos outros não estava a 100. Ou seja, é preciso fazer uma média aritmética, é preciso ter muito cuidado com isto, porque isto é por média, não é? Chegou ao dia tanto tal e por aí, é? Chamar a atenção para isto também. Mais uma nota prática. Se dúvidas subsistirem, não, aqui na praticidade não há margem, já percebemos todos isso. A Vera Sampaio tinha lançado uma questão que se calhar é mais de sim ou não, para saber se uma empresa obteve benefícios através de medidas especiais, basta uma declaração de compromisso de honra ou há algum documento oficial que possa ser pedido? Eu acho que não basta compromisso de honra. Atenção, porque foi aquilo que eu disse há bocado. As empresas, eu não estou a falar mal das empresas, que eu próprio já... Não, até porque aquilo que se pretende aqui é precisamente fornecer orientações para que de forma mais assertiva possam fazer os seus pedidos. Eu, quando estou do lado das empresas, digo, dê-me a informação toda, porque isto é preciso também ter uma certa psicologia. Quem vai decidir do outro lado, se não conhece a informação, vou dar uma coisa. Eu estou aqui a mexer em dinheiro público, eu vou ter que pagar com dinheiro público. Se eu vou dizer que uma coisa é confidencial, não há prova, não é? Não há prova do valor. E se não há prova do valor, até se chama a chamada prova diabólica, que às vezes é difícil de provar. Mas quem teve geralmente apoios do Estado, esses apoios, houve pelo menos um ato administrativo a conceder esse apoio. E, portanto, ele pode não estar mensurado, mas o ato administrativo do apoio, ele tem que o ter, pelo menos, não é? Poderá mostrá-lo, não é? Depois, como se vai calcular é mais complicado, mas tem que demonstrar. Olha, e por falar em demonstrar, não sei se esta é tão rápida como a anterior, mas como pergunta aqui a Leonora Assunção, que fez várias questões. Olha, vou selecionar uma das mais pequeninas. Não sei se é a doutora Leonora Assunção da Paco Escolar, não é? Eu creio que sim, mas ela faz, eu vou à pergunta mais pequenina. É uma grande jurista, vamos ver o que é que vai sair daí. Eu vou fazer a seleção em função do volume, portanto... Está a dizer que sim. Doutora, é um prazer revê-la, já não a vejo há uns anos. Como demonstrar e avaliar o aumento de 3% de determinado material ou mão de obra em artigos compostos? É alguma solução prática? Olha, é complicado. Respirou, não é? A pergunta está muito bem feita, porque realmente é das coisas mais complicadas. O que é que eu tenho visto? O melhor pedido que eu vi, e eu se calhar até, eu peço desculpa, eu não estou a partilhar, mas até se calhar li aqui algo que eu recebi, que poderia ser aqui importante relativamente a esta matéria. Eu acho que nós temos aqui, assim, os índices do Green Peak, e eu acho que é por aí que se devia começar. Ou seja, tudo o que é composto, porque nós, nas formas, nós temos bens compostos também. Nós temos a componente do material, da mão de obra, etc. E, portanto, nós ao decompormos, poderemos fazer como? E isso é que eu acho que é interessante. Eu acho que quem devia apresentar 2 quadros, ou seja, o pedido, depois apresentaria um anexo, por exemplo, um anexo número 1, em que falaria sobre as componentes que aumentaram mais 3%, e depois, de acordo com os índices do INPIC, apresentaria um anexo número 2, com essas variações todas. E acho que seria a melhor solução, mas o que a doutora Leonora Assunção, como tem muita experiência nisto, diz
e eu estou a perceber qual é o problema dela, é que as empresas quando pedem não fazem isso, e para quem está do outro lado acaba por ser muito complicado mesmo. Isto tem que pedir um pedido de esclarecimento e obrigá-los, desculpa a expressão, a apresentarem, a apresentarem tudo detalhadinho. Porque quem paga tem que ter evidências, tem que saber, não posso pagar algo que é obscuro. Okay. Isso responde a uma questão também colocada em relação ao elemento de prova. Quem paga tem que ter evidências e, portanto, no pedido de revisão, acho que ficou mais do que sublinhada esta necessidade de fazer a prova, de forma a que o erário público possa ser efetivamente bem gerido, a bem de todos nós como vizinhos. Ter lugar à revisão de preços com fundamento neste decreto-lei quando se tenha vedado essa hipótese no contrato. Portanto, isto é uma pergunta muito complicada. Eu vou dizer, eu acho que sim. Eu acho que pode haver. Eu já dei pareceres positivos. Porquê? Porque eu acho que o que é que temos que ver? Ou seja, isso num minuto. É que se não está prevista a revisão de preços, como é que ela pode existir? E, sobretudo, o artigo 282, número 1, fala aqui assim relativamente ao reequilíbrio financeiro do contrato, em que ele só pode existir, ao fim de contas, nos casos especialmente previstos na lei ou a título excepcional no contrato. Ou seja, já por estar no contrato previsto, já é excepcional, se não está previsto, como é que não é? Eu acho que há aqui que nós temos que ir aos artigos 9 do Código Civil, para a interpretação, ver o que é que o legislador pensou. Eu acho que, de acordo com o preâmbulo e fazendo uma interpretação, acho que o legislador permite, e eu já dei pareceres positivos a dizer que sim. Eu acho que é por interesse público isto que eu estou a dizer, porque esta questão aparece todos os dias. Mas pronto, mas é mais complexo. Isto dava para aqui uma hora para falar, mas não quis deixar de falar nisso, e pronto, e peço desculpa de ter interrompido. Não, de todo. E ainda por cima, sendo bem de todos, ficou mais do que enquadrado. Portanto, eu neste momento, e estamos de facto a chegar ao fim, agradeço a sua disponibilidade, como estava a dizer, a disponibilidade e sobretudo o empenho com que está nestas questões e para as pessoas, e eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. O reflexo disso mesmo é o que vai, agora já pode acompanhar no chat, é aquilo que os nossos participantes têm estado a colocar no chat. Nós vamos enviar a apresentação a cada um de vocês. Este ciclo de webinars, como vocês sabem, destina-se sobretudo à administração pública e nós vamos continuar a fazê-lo e deixem-me cá ver, queria só, como vos tinha dado nota então, é 27 de setembro, teremos aqui formação no âmbito da revisão extraordinária de preço e o reequilíbrio financeiro e, entretanto, no dia 28 de setembro, neste modelo mais curtinho, de 1h30, teremos os modelos de prevenção de combate à corrupção com o Dr. Pedro Coimbra e depois a avaliação de desempenho com a Dra. Maria Leitão Pereira. Vamos continuar dentro de temas que são pertinentes para a administração pública e esperamos também contar convosco.